Fala galera, estamos aqui no podcast Revela Aí e eu, com o maior orgulho, cara, esse cara que eu tô recebendo hoje aí é um cara que, além dele ter a vida toda dele dedicada pra fotografia, é um cara que eu lembro lá no meu início, cara, muitos vídeos eu vi, muito tietei lá dentro nos palcos do Ed Brasil, nos corredores eu tava atrás do cara pra fazer uma foto. Eu lembro disso quando eu comecei, o carinho que eu via ele ter com a fotografia, com as pessoas dentro do universo da fotografia, e hoje estou muito feliz de ter esse cara. Mas antes de eu revelar quem é, vou te convidar para ir lá, fazer todo o Jereguedê, né? Todo o Jereguedê do YouTube, fazer a sua inscrição no canal, compartilhar, botar o sininho ativo lá para que tu não perca nem ele e nem os outros que vão passar por aqui. Tô muito feliz e revela para nós aí hoje. Tamo junto, É papai. Robson Kunz. Obrigado pelo convite. Prazer é todo meu, cara. Bom demais estar aqui. Baita lugar, baita projeto. Conta comigo pra crescer essa parada Oh, e feliz por fazer parte lá no comecinho também da tua carreira. é massa, cara, é Massa massa. demais. O cara para pra olhar, volta daquele filme que passa na cabeça, né? Eu acho que pra gente que ama fotografia, cara, não tem como a gente não lembrar da galera que tava lá quando a gente não sabia nada, entende? Total. Eu me orgulho em dizer que hoje fazem 15 anos que eu tô na fotografia, vivendo de fotografia, mas o começo pra ninguém é fácil, né, Robson? Eu não sei, eu tenho dentro de mim. O Lucas Lerner passou pelo primeiro programa aqui e eu falei a mesma coisa que eu vou falar pra ti. Não sei se eu tenho um lado bom ou um lado ruim de nascer numa família de fotógrafos, né? Porque tu, ao mesmo tempo, tu tem acesso a tudo com uma facilidade, equipamento que antigamente ainda era mais difícil, ao mesmo tempo tu já vem com uma carga de cobrança sobre as costas que não deve ser fácil. Não, eu acho que tem os dois lados, exatamente. A gente recomeçou do zero, né? Então, meus pais já eram fotógrafo antes e quebraram, né? E aí se afastaram da fotografia por 3 anos e aí veio o digital, né? E aí meu pai sempre um apaixonado pela fotografia quis recomeçar. Eu tinha 17 anos, eu tinha que ajudar em casa, a gente tinha que, né? Tava lidando com o menos zero, né? O menos alguma coisa, quando você quebra, você parte do menos alguma coisa. Comecei a ajudar ele no estúdio, fazendo foto 3x4, atendendo a galera. Então, assim, tem os dois lados da moeda que eles me colocaram ali, então não foi meio que uma escolha minha, né? Eu meio que escolhi começar a ajudar por ali mesmo. Mas ao mesmo tempo tem uma puta cobrança, assim, né? Então conseguir encontrar o seu espaço, que eu vejo muita gente sofrendo, assim, né? Então a gente sempre brincava, o meu pai sempre dizia que ele cedia bastante, né? Se tu conversar com meu pai, ele vai dizer, não, mas eu cedi bastante pro Robson crescer e tal. É a versão dele, a minha versão é que eu bati demais para conseguir ele se ceder, né? A gente brincava que ganhava quem tinha a canela mais dura, né? Porque um batia na canela do outro, seja nas ideias, seja na hora de fotografar, ele geralmente gravava, eu fotografava, então a gente ficava se batendo para quem conseguia a melhor cena e tal, obviamente na mesma equipe, mas a gente brinca bastante que ele tem a versão dele, eu tenho a minha, e a minha versão é que foi trabalho duro, assim, né? Aproveitar a oportunidade que eles me deram ali, né? Mas ao mesmo tempo conquistar o seu espaço e não ficar debaixo dele, né? Que eu acho que era meio foda, assim. Eu acho que deve ser foda, sabe? Eu acho que deve ser foda. Eu que não vim de família de fotógrafo e digo assim, cara, por que Deus não colocou isso no meu caminho antes, cara? A gente ama tanto a fotografia e mas eu acho que tudo no seu momento certo, tudo na hora certa acontece. O sol brilha pra todo mundo, mas tem o seu momento. Total. E E aí, é muito louco porque o filho de fotógrafo, eu acho que não ser filho de fotógrafo ser bem melhor. E o que não é filho de fotógrafo olha aí, pensa, ó. pô, filho de fotógrafo daí tem tudo, ganha tudo. Então, assim, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? E às vezes até ela é pintada, né? Mas parece que a grama do vizinho sempre é mais verde. Então, cada um tem os seus desafios, eu acho que são desafios diferentes, mas no final do dia, quem luta e quer muito, conquista. É isso aí. E como foi, Robson, poder desvincular, não desvincular, mas tipo, cara, eu sou fã do teu trabalho, sou fã da tua metodologia em várias etapas da minha fotografia. Tipo, tu tem a tua autoria, tu fala tanto de autoria, né? Quando tu disse, não, peraí, pai. Vocês gostam de fazer esse tipo de fotografia, eu gosto de fazer esse tipo de fotografia, o olhar diferente, porque eu tenho como referência, antes da fotografia, eu trabalhava com confecção, malha, Pode e a crer. gente vê tantos os malheiros que tem, não, tá dando certo isso aqui, eu vou fazer Seguir. assim, e quando os filhos assumem, ele entra com outra ideia e muitas vezes assusta os pais, né? Exato. Como foi? Tu sentiu isso também quando tu Muito. resolveu andar sozinho? Muito. É assim, eu comecei a andar sozinho logo, porque eu tinha um benefício, que é um malefício, mas que virou um benefício, que era os meus pais não terem dado tão certo assim. Eu acho que quem é filho de fotógrafo de uma família que deu muito certo, financeiramente falando, tudo isso, eu acho que fica mais difícil ainda. Os meus pais eram muito bons em fotografia. Meu pai sempre foi um cara muito artista, muito bom. Mas financeiramente, sempre foi empreendedor, sabe? Mas
passou por outros desafios, tinha outros conhecimentos e tal. Outros tempos, né? Então, ele não tinha um respaldo. Quando a gente recomeçou, eles já tinham errado. Não por culpa deles também, eles tiveram uma sócia, enfim, história é longa. Mas, então, eu tinha como bater dos cara, a gente vai fazer do meu jeito, porque o de vocês já não deu tão certo. Então, a gente vai aprender com todos os erros que vocês cometeram e a gente vai testar outras coisas. E aí, por mais que ele tinha medo de testar, ao mesmo tempo ele sempre tinha essa pulga atrás da orelha. Tá, isso aqui a gente já fez e não deu certo. Então vamos ver qual é que é o outro caminho. Vamos ver qual é o outro caminho, sabe? E eu sempre fui muito teimoso, assim. Tu quer ou não quer? Tu quer que eu tô aqui ou não? Então eu sempre tinha essa carta na manga do tipo assim, tá, então eu vou fazer outra coisa, caralho. Sacou? Sim. Então, assim, eu sempre fui... meu pai é assim, eu sou assim, então... eu sempre lutei muito por aquilo, sacou? Então eu vou fazer do meu jeito. Então começou desde o começo, mas quando, assim, uma das grandes sacadas que eu devo ao meu pai, minha mãe naturalmente, né? Os dois são professores também. Meu pai é professor de escola, diretor de escola estadual aposentado, né? Então viveu a vida toda dele dando aula, junto com a fotografia, né? Então o que acontece é que se tem uma coisa que eles sabem, que acreditam, é no conhecimento. Eles sempre acreditaram nisso. Bom, foram professores, se eles não acreditarem nisso. Então, eles sempre acreditaram nisso. Então, quando eu comecei, eles falaram que eu tinha que estudar. Então, eu não comecei seguindo o que eles me ensinavam apenas. Eles me colocaram para estudar. Então, eu fui aprender com o Joel, com a Isa, sabe? Fui logo aprender a estudar. Não é nem só aprender, a aprender a estudar. Então, eu sempre fui o cara do fundão na escola. Se eu tirava nota 7, eu ficava bravo, porque... podia ter tirado 6, né? Não precisava ter tirado 7 para passar, precisava só passar. Então, assim, eu sempre fui esse cara, né? Então, só que na fotografia era diferente, porque eu aprendia coisas que era legal e que eu me via, que eu saía de lá e no dia seguinte eu já aplicava. Que na escola não, né? Os caras tinham que me ensinar o pi, eu falei, cara, que um dia você sabe encontrar o pi? Você já precisou encontrar o pi em alguma Nunca vez? precisei. Não, eu também não, entendeu? Então, assim, só que quando eu aprendi uma coisa na fotografia, eu via que no outro dia eu podia aplicar isso. E eu me apaixonei por essa parada. Então... eu comecei logo a ver fotografias muito diferentes do que os meus pais faziam. Eu falei, cara, se esses caras fazem, por que eu não? Né? Então, assim, a minha mente se expandiu rápido no tanto de possibilidades que existe na fotografia e não fiquei preso à minha cidade. Até porque minha cidade era pequena, 5 mil habitantes, né? Então não tinha... Quando a gente entrou, outro fotógrafo logo já meio que se aposentou, morreu. Então era nós por nós mesmos ali. Então não tinha... comparação, o que é muito bom, né? Então eu fui buscar comparações muito maiores, muito externas, assim. Então eu fui encontrando minha autoria logo de cara, buscando se diferenciar. Eu queria buscar se diferenciar dos meus pais, né? Queria ser diferentão, assim. Eu sempre tive uma pegada do diferentão. Ô, Robson, e assim, ó, o fato de vir da cidade pequena, porque a gente fala de 5 mil habitantes, é uma cidade pequena pra caramba. Uma cidade muito charmosinha, que não conhece, venha visitar o Robson. É uma cidade muito charmosa, muito bonita, mas é uma cidade pequena. E tu acha que isso te favoreceu ou te prejudicou no começo? Porque, cara, assim, ó, se tem... Numa cidade pequena, se nasce lá 4 fotógrafos, tá lascado. É 25% só de chance de fechamento. E daí agora pega, tipo, que nem Caxias do Sul, uma cidade que tem muito fotógrafo, sabe? Fala, eu pergunto isso bem pro cara que tá pensando em entrar no mercado. Cara, eu não sei comparar porque eu não tive outra comparação. Então, toda e qualquer comparação que eu fizer vai ser só de um lado. Então, é um ponto de vista cego de um lado, né? Então, eu não tenho como saber se é mais fácil ou mais difícil. Por mim. Eu sei olhando para todos os nossos mentorados, todos os nossos alunos, sei lá, mais de 12 mil alunos e tal. Então, assim, cara, eu acho que na real não muda, tá? Por que não muda? Porque uma cidade pequena tem menos fotógrafo, tem menos gente, mas tem menos fotógrafos. Uma cidade maior tem mais gente, mas tem mais fotógrafos. Mas no final do dia, uma cidade grande também tem bairro, que é muito parecido com a cidade. Faz sentido? Faz sentido. Porque tu vai andar, fazer networking, você fala bastante networking, com a galera do bairro primeiro. Então, assim, cara, no final do dia, eu acho que é muito parecido. A gente tem uma média, e isso eu posso trazer com clareza, porque eu já fiz, enfim, ensino desde 2011, 2012, então eu já busquei muitos dados, já fiz muita coisa. A gente tem uma média no Brasil de um fotógrafo a cada mais ou menos 1.000 a 1.500 habitantes, dependendo um pouco da região do país, tá? Porque o país é muito grande, né? Mas a gente tem uma média de 1.000 a 1.500. Você pode puxar esse dado que vai bater. Você pode puxar isso com dado de cidade pequena, cidade média, cidade grande, vai razoavelmente bater entre 1.000 a 1.500. Então, quer dizer o quê? Picaracafé tem 5 mil habitantes. Então, a gente consideraria aí 4 a 5 fotógrafos. E é o que tem. E é o que tem de fato. Né? É o que tem de fato, assim, hoje tem um pouco mais e tal, mas é mais ou menos isso que bate. Então, assim, se a gente for olhar, buscar uma cidade pequena, uma cidade grande, para ter mais gente para um fotógrafo, na minha opinião, é a mesma coisa, sacou? Então, assim, a forma de se conectar
também é a mesma coisa, porque é uma cidade pequena, se conecta com muita gente, uma cidade grande se conecta com muita gente, um bairro também, Sim. né? Então, assim, e a internet tá aí para todo mundo. É. Então, assim, a maioria das pessoas não faz nem ideia de que eu moro em Picada Café aqui, ó. O brother aqui acabou de perguntar quando eu entrei aqui, ei, você tá lá ainda, morando lá? Eu falei, tô, e não vou sair. Assim, pro Brasil, eu não me vejo saindo de lá. Estão tentando me convencer a ir para São Paulo, mas não sei se vão. Porque, assim, eu só saí de Picada Café, velho. Se for Não, é para um outro lugar, país, se lugar pá, charmoso, por bom conta demais. das situações Sim. que cabem fora da gente, assim. Então eu não trocaria. E hoje com a internet, velho, assim, eu fotografei É sem fronteiras, né? total. Mas tu fotografou, cara, em muitos lugares. Total, Então, o Brasil todo, fora do sabe? Brasil várias vezes. E eu acho que, sim, a região, o estado, por exemplo, né? O nosso estado eu fotografei praticamente em todos os cantos do estado. Então, assim, não precisa pegar voo, não é tão mais caro, sabe? Eu vou para São Paulo, tô indo para BH agora daqui uns dias fotografar o casamento. Tem, mas aí tem um custo um pouco maior. Tem voo, tem hospedagem, tem hospedar 2 dias, sabe? Tem um E às vezes, custo um pouco maior. a galera acha que tem que, tipo, pá, pra mim crescer eu vou ter que voar longe Não. e às vezes esquece de fazer o dever de casa por quem tá perto, né? Falar que daí é o ego, é o sonho de viajar. E tá tudo bem, é um sonho, é legal. Pô, a primeira vez que eu fui pra, sei lá, fui fazer um casamento na França em 2012, pai. Era massa. Primeira vez que eu pisei na Europa, tá ligado? Pra fotografar um casamento. Não fui pra tirar férias. Fazer turismo, tirar né? Um casamento, fotografar um casamento. Então, assim, legal, massa. Mas o que isso me ajudou na minha carreira? Legal, dá um marketing massa ali, mas não é isso que vira, sabe? Não é aquele 1, 2, 3 trabalhos no ano que faz o teu negócio virar. O que faz o teu negócio virar é aquilo que você faz todo santo dia, toda santa semana, todo santo mês, sacou? E isso aí que é faz em o teu casa, negócio. no bairro, é na tua cidade, né? Exato, exato. Então, assim, eu acho que esse é um grande game que a galera tem que entender, sabe? Que não é... É o básico bem feito todo santo dia, sabe? Cara, e quando tu virou essa chavezinha na tua cabeça aí, vai ver tu herdou dos teus pais, né? Como os dois eram professores, né? De ter esse teu lado educacional também, esse lado de, cara, beleza, tu conquistou o que tu queria, tu teve o teu nome em lugares que tu queria, e agora, cara, agora eu vou começar a disseminar isso aí e vou começar a fazer workshop, vou começar a ter alunos, vou começar a ter essa galera por perto, sabe? Vamos lá, a história é muito massa, tá? A história começa que eu fiz magistério, pouca gente sabe. Olha aí. Mas eu fiz magistério, né? Eu estudei num colégio interno, meu pai sempre considerou a educação uma coisa muito importante. Então, eles me levaram, me botaram num colégio interno em Ivoti, que é um colégio muito bom. E para quem fazia magistério, tinha uma bolsa, dos alemães, sei lá de onde. E a gente meio que ganhou tudo, quase. Assim. Meu pai pagava um valor muito baixo. Era mais barato eu estar no colégio interno do que estar comendo em casa. Sacou? Caramba. Então, por causa da bolsa. Mas para isso eu precisava fazer magistério e seguir algumas regras ali da escola e tal. Então foi muito bom para mim. Então, assim, eu queria fazer magistério? Óbvio que não. Né? Então, acho que eu queria com 16, 17 anos ficar aprendendo a trocar a criança e aprender de Freud e tal e tal. Mas foi muito legal. Foi muito massa, assim. Hoje mesmo eu estava falando sobre isso com uma funcionária nossa lá. É muito legal. Então, assim, antes de ser fotógrafo, eu estava fazendo estágio para ser professor. Então, eu tenderia a seguir meus pais por este lado, né? Então, começa por ali. Então, tinha isso de casa e tinha isso meu também. Número 2, o ensino para fotógrafo caiu aleatoriamente para mim. E, inclusive, o que aconteceu? Eu estava fazendo trabalho, me destacando, fazendo um trabalho legal e tal. E aí, do nada, a Dani, do antigo Ed em Brasil, me achou. Me achou, aleatório, assim. E aí me chamou para fazer uma palestra lá. E naquele ano, ele me chamou para fazer aquela palestra e o Lermin também. E eu e o Lermin, o Lucas Lermin, tinha se conhecido por conta do Joel e da Isa Reicher. Por quê? Por causa dos cursos, eu fiz um e ele fez em outro momento lá. E aí ele sempre falava, o Joel falava que tinha 2 caras com um potencial muito brutal, 2 moleques com um potencial muito brutal. E aí ele falava isso e eu não conhecia o Lucas. Olha que louco, tá? E aí eu fui conhecer o Lucas numa sorveteria em Tramandaí. Putz. Eu tinha visto ele alguma coisa, assim, eu tô sentado lá com Diana, já namorava Diana, e o cara entrou com a camiseta do Inter, me lembro como se fosse hoje, entrou com a camiseta do Inter, eu falei, cara, esse cara é aquele fotógrafo que o Joel fala. E aí eu olhei assim, e aí tá, daí daqui a pouco ele passou o olho, olhou pra mim, e ele também, meio que, né, reconheceu, mas não reconheceu e tal, e se falamos ali. E aí começou um contato, conversamos e tal, e tal, e tal, e tal. Isso antes, né? E aí depois, quando chegou esse convite, o Lermin que me convidou para dar o primeiro workshop. Então, o Lucas Lermin veio falar comigo e falou, cara, a gente tem que aprender as paradas da palestra lá. Eu já dava palestrinha na cidade, ali, para as escolas, falando de fotografia. E ele falou, cara, vamos fazer um workshop juntos pra gente pegar palco.
pra gente não chegar lá cabaço e falar bobagem, sabe? E não Que ir massa. despreparado. E eu falei, velho, eu não sei se eu quero essa parada, eu quero fazer o meu negócio. Pela primeira vez na vida a gente tá se reerguendo, ganhando dinheiro, tá muito bom, sabe? Não sei se eu quero mudar. E aí ele me convenceu e a gente fez, sei lá, umas 4, 5 edições de um workshop juntos, eu e ele. Então ali nascia uma parada de ensino junto com o Lerp. E aí depois, enfim, depois o caminho foi se virando, ele foi fazendo outras paradas. Aí, em 2013, eu palestrei no Edin Brasil no palco principal, foi sucesso a palestra de 2012. Fui pro palco principal. E lá no palco principal, a Dani criou, junto comigo na época, o tal do Poder da Autoria. Era o nome da palestra, que ela ajudou a fazer e tal. Ali nasceu o Poder da Autoria, foi sucesso total, a galera curtiu pra caramba. E aí eu comecei a ensinar sobre autoria pra galera. E aí, Eu lembro. isso foi Eu lembro da primeira 2013, palestra, eu lembro 14. de todo o rolê. Foi na época que eu tava começando também e, que nem eu digo, aquela esponjinha, né? Absorvendo tudo de todos os lados. E vocês acreditem ou não, mas tem uma foto com o nosso moço aqui, sem barba ainda. Mas tá guardada pra gente postar no dia do aniversário. Mas é bem nessa época que eu ingressei, assim, é quando vocês estavam lá começando a palestrar. Eu lembro daquele Ed Brasil também, cara, foi muito massa. Foi muito massa te ver, muito massa o Lucas também. E, cara, e pensar que a gente era da mesma cidade, eu e o Lucas da mesma cidade, nós nunca tínhamos se falado, né? Então, é legal. Quando a gente pega pra ver, assim, lá no começo a história das pessoas, cara, é empolgante, porque tem um monte de gente aí sonhando. Eu, assim, até vou te falar uma coisa bem íntima, mas eu anunciei uma câmera agora essa semana pra vender. E, cara, de tu ver um monte de gente escrevendo que não é fotógrafo, pra saber quanto é que custa a câmera, eu tinha um sonho, tinha vontade de começar. Então, tu vê que tem muita gente que sei lá se é o celular, né, Você por não faz estar... ideia, irmão. 2020, né? Estourou a pandemia. Antes já a gente tava... Enfim, depois rodei mais de 80 edições do Poder da Autoria em praticamente todos os estados desse país. Eu e Diana, mochilinha nas costas, projetor na mochila, e rodava e fazia as paradas acontecer. E a gente deve ter feito uns 1.800 alunos ali naquela época, presencial, né? E aí, depois de 2017, entrei no digital, a convite do Rafa Ferreira. Eu sempre gosto de trazer as histórias, porque assim como a galera me cita o tempo todo, porque eu ajudei em algum momento, eu gosto de sempre citar a galera, e não tem como lembrar de todo mundo, mas à medida que a gente vai falando algumas coisas, eu gosto de trazer isso, sabe? E ele me trouxe para o digital. A gente entrou no digital em 2017. E aí, 2018, 2019, e aí, como estourou a pandemia ali, cara, você não faz ideia sim, foram milhares, não é exagero, milhares de pessoas, de novos alunos, né, no online. E, cara, assim, eu não vou saber agora de cabeça, não gosto de falar número sem ter certeza, mas assim, 50%, 60% dessa galera era iniciante. Eu botei muito fotógrafo novo no mercado e bom, entrando com o pé direito, entrando certo, né? Isso Você aí. vai ver hoje a galera que tem nome, que tá palestrando, a galera que tá premiando. Sofreu muito no caminho, Toda né? essa galera passou na minha mão lá pelo Poder da Autoria, sacou? Então, assim, os caras começaram ali. Então, assim, isso é muito legal, porque o cara entra com o pé direito, entra entendendo que dá pra fazer diferente, sabendo como fazer diferente, o que é diferente, porque às vezes a galera quer fazer diferente, faz pior, né? Porque assim, é diferente, mas tem que ser um diferente bom, né? É isso aí. Diferente ruim, Tenta reinventar a roda de qualquer jeito que vai dar merda. Então, assim, foi muito massa. Então, assim, entrou totalmente a acaso. Eu falo para algumas pessoas, as pessoas não acreditam, mas tem muita gente que tem prazer, quer sonhar em palestrar, em sonhar em ensinar, e tá tudo bem, cada um tem os seus sonhos, mas nunca foi o meu. O meu foi sempre dar certo para nunca mais passar na minha vida o perrengue que os meus pais e eu passamos durante minha adolescência. Ver meu pai e minha mãe brigando por falta de grana. Ver, sabe? Ver tudo isso acontecendo e tu não saber como vai pagar. E tu sempre, sabe, pagando almoço, janta, aquela parada, uma loucura. Então, assim, esse sempre foi o meu objetivo. Olha, chega a arrepiar. Não, eu te acredito. Esse sempre foi o meu objetivo. E fiz isso muito bem feito. A gente mudou de vida completamente. Minha família, hoje meus pais estão aposentados no sítio, vivendo a vida deles, assim. A nós também. Então, assim, foi muito massa. Então, esse foi meu sonho. Aí, no mundo das coisas acontecendo, as oportunidades, os cavalos encilhados passando, eu fui aproveitando. Sempre fui um cara que aproveita a oportunidade, sabe? Eu nego muita oportunidade, mas eu aproveito muitas também. Então, assim, tudo isso que aconteceu foi muito de... aproveitando a oportunidade mesmo, sabe? Não foi um sonho. Foi, cara, estão dizendo que eu sou bom nisso? Vou testar.
saca? É isso aí. Vamos aproveitando as oportunidades. Não, e tem gente que sonha com, que a gente sonha com o palco, sonha com o ser mentor e, cara, e às vezes não se prepara e as coisas não acontecem por causa disso, né? Tu vê, tu foi preparando todo um outro caminho para as coisas chegar lá e dar certo nesse sentido. Então, Porque a gente sempre fala que o digital é um mundo sem fronteira, né? Mas a gente vê, cara, a gente vê guru, a gente vê tanta coisa que é tão fácil, né? Na internet, quando se fala, é tão fácil. E eu digo isso, cara, porque tem uma galera jovem aí que vem com uma mentalidade que, tipo assim, ó, a internet tá aí pra todo mundo. Sim, ela tá aí pra todo mundo, mas aí, se tu vai colher fruto dela positivo ou não, cara, vai das tuas decisões, do teu empenho, do teu estudo, da tua trabalho dedicação. duro, né? Eu acho que sim. O que acontece, cara, é que tem muita gente que... a gente tem um problema que é a ejaculação precoce, né? Brincadeiras à parte, a gente tem precoce em tudo. Não na ejaculação precoce de fato, Sim. ao que todo mundo pensa, mas para muitas coisas. Então, muitas pessoas querem aproveitar a oportunidade, mas elas antecipam ela e fazem antes da hora. As pessoas não estão prontas. Não tem audiência ainda para subir no palco, não tem uma série de coisas, porque as pessoas acham que subir num palco tudo vai acontecer. E na minha opinião, pode até ser se você for muito bom. Sacou? Se você é um diamante raro guardado e te colocam num palco e você explode. Isso acontece, mas é para aquele 1, 2%. Sim. Não é o meu caso. O meu caso é muita preparação antes, já ter audiência, ter muita gente querendo aprender, querendo fazer, e aí eu fui pro palco, quase por obrigação de estarem me puxando. Se eu não fosse, eu seria muito burro por não estar aproveitando a oportunidade. Às vezes a galera, pela vontade em excesso, faz antes da hora e não tá pronto. Não tá pronto não que a pessoa não é boa, não que ela não sabe. Não, às vezes é muito boa, às vezes sabe muito. Mas não é sobre isso. Não é sobre ser um bom fotógrafo e você ter um negócio de fotografia próspero. Tu precisa de outras coisas. Para você ensinar, você também precisa de outras coisas. Você precisa de muita paciência, você precisa de muita didática, você precisa de muitas coisas. Que não é só subir no palco, saca? Não é Sim. só ser bom de palco. Então, eu acho que isso serve para tudo, assim. Às vezes as pessoas querem aproveitar a oportunidade. A gente tá no momento da... Aproveite a oportunidade, o cavalo encilhado, vai. Só que às vezes, cara, você tem que entender que se você subir num cavalo muito grande, velho, e você não tá preparado, não sabe, você pode tomar um tombo. E isso acontece bastante, infelizmente, sabe? Então eu tento cuidar isso, assim. Sempre que me pedem, me falam, eu sou um cara que prefiro... Eu não sou um cara acelerado. Parece que eu sou, pelos meus resultados. A galera fala que eu estou sempre 2, 3 anos à frente do mercado. Mas é porque eles não moram dentro da minha cabeça. Porque dentro da minha cabeça eu tô 6, então, na frente. Saca? Porque a minha cabeça pensa muita coisa lá pra frente. Vê muita coisa. Estudo pra caramba, ralo pra caramba, converso pra caramba. Só que eu entendo que eu não sou um super-homem e eu não sou tão fora da curva pra fazer tudo que passa na minha cabeça. Então, o que eu faço pode até ser pra muita gente à frente do tempo, mas é muito atrás do tempo da minha cabeça. Então, eu respeito o time de... Cara, esse cavalo encilhado, eu vou dar conta de domar? Porque o melhor cavalo encilhado não é o domado. É o selvagem, que tá louco pra te morder, pular, Sim. espernear e fazer o diabo. Eu vou domar esse bicho selvagem, sim ou não? Porque se eu ver um cavalo domado passando na minha frente dócil, é porque já foi domado. É porque alguém já aproveitou. Alguém já aproveitou aquela tirou, onda lá. Exato, ele já tirou aquela parte virgem do cavalo muito louco, sabe? Então, quando vem um cavalo encilhado, pra mim, geralmente esse cavalo tá sem sela, sem nada. Com não tá sangue domado. nos olhos. Exatamente. Será que eu vou dar conta de domar esse cara? Se eu achar que eu vou dar conta, eu vou. Mas eu vou até domar. E às vezes demora. Mas eu domo, sabe? Então, assim, escolher poucos cavalos, ou seja, poucas oportunidades, escolher as certas. Não abraçar tudo, né, Robson? Porque eu acho que quando o cara abraça tudo, o cara tá mais vulnerável a errar. Não adianta. Eu digo assim, tu falou, a parte educacional eu acho muito importante. Eu sou formado em design gráfico, outro rolê, né? Mas que me ajuda muito na minha fotografia, pra minha criatividade, pra tudo. Mas é que nem o cara sai formado fotógrafo, né? Faculdade de fotografia, e o cara olha pro lado assim, ele não sabe o que ele vai fazer da vida. Se ele vai fazer newborn, se ele vai fazer mulher pelada, se ele vai fazer casamento, foto de um prato. Porque às vezes tu tem o conhecimento teórico, mas não tem a prática. Eu acho que tudo é equilíbrio, né? O curso, workshop, a mentoria, cara, tudo tu tem que ter alguém te mentorando, alguém te auxiliando pra evitar um monte de tropeço. Porque querendo ou não, essa galera que veio assim, ó, tipo com um turbilhão, muitos tropeçaram e, cara, escutar a galera que já tá há muito tempo no mercado, sabe? Eu acho que isso, ter alguém como mentor, alguém que vai te direcionar pra tu não fazer a cagada que muitos fazem, ou que o cara já fez atrás. Saber
escutar e saber quem escutar. É isso aí. Eu acho que tem saber escutar, saber quem escutar. Eu acho que faz diferença brutal quem, porque nem todo mundo que tem resultado consegue passar esse resultado para frente, né? Tem gente maldosa, sempre vai ter, sempre é a maioria, né? Eles fazem mais barulho, na verdade. Não sei se é a maioria, mas eles fazem mais barulho. E eu acho que entender que, velho, você se você quer acelerar seu tempo, você vai precisar gastar dinheiro para conhecimento. Ou você não gasta... dinheiro, tempo e conhecimento. Você precisa de 2 dessas coisas. Sempre. Dinheiro, tempo e conhecimento. Se você não tem tempo e tem dinheiro, você compra conhecimento. Né? Se você não tem dinheiro, você gasta o seu tempo para conseguir conhecimento. Essas 3 coisas, você nunca... Assim, é difícil ter ao mesmo tempo. É difícil ter alguém que tem muito dinheiro e tem tempo sobrando. É difícil. Né? Então, assim, essas 3 coisas são fundamentais. No começo da minha carreira, eu não tinha nem dinheiro nem conhecimento, mas eu tinha tempo. Então, eu gastei muito tempo para conseguir conhecimento para aprender a fazer dinheiro. Hoje, eu tenho dinheiro, não tenho muito tempo, entende? Então, eu compro conhecimento o tempo todo. Eu não tento aprender nada sozinho mais, não faz sentido algum. Se eu preciso fazer alguma coisa, eu compro isso. Como eu compro isso? Contrato uma mentoria, contrato uma assessoria, contrato um funcionário que sabe fazer isso, um colaborador. Entende? Porque não faz mais sentido isso. Então, assim, essas 3 coisas você tem que ter ideia. É difícil, assim, poucas pessoas no Brasil têm as 3 coisas. No mundo, na verdade, tem essas 3 coisas. Então, tem que entender o que você tem. Tempo, dinheiro, conhecimento. Dado com essas 3 coisas, você tem que entender o que você tem e o que você usa para conseguir as outras 2 coisas. Saca? Então, as pessoas acham que elas já têm conhecimento pra caramba. Então, elas não têm tempo e elas acham que elas vão fazer dinheiro. Ou elas... Sabe? Eu acho que as pessoas... O problema é que muitas das mulheres acham que são as Mulheres Maravilhas. Muitos homens acham que são o super-homem. Saca? Que eu sou foda. E eu não sou foda. Eu vou me tornando foda com a sabedoria das outras pessoas, né? Então, acho que é isso. Então, eu sempre fui um nota 6 na escola. Então, eu nunca dependi do meu conhecimento interno solo, achar que eu ia entender tudo e fazer tudo. O que eu sempre fui foi muito crítico. Então, assim, meu pai sempre fala, né? Que eu era muito teimoso, muito... Sim, meu pai e minha mãe, né? E eu sempre fui muito questionador, assim. O tempo todo, tudo. Meu pai e minha mãe contam as histórias, desde moleque eu era assim. Então, eu sempre fui um cara muito questionador. Então, eu quero saber por quê. Como assim? Alguém me fala uma coisa, por quê? Como? Não, mas isso aqui não fecha. Então, eu sempre fui um cara muito questionador. Eu nunca fui um cara muito inteligente, mas o pouco que eu aprendi, eu sempre questionei muito até me aprofundar naquilo. Eu tenho muitos amigos que sabem um pouco de tudo. Você pode falar qualquer coisa com eles, eles sabem um pouco. Eu não. Eu não sei um pouco de muita coisa. Eu sei muito de poucas coisas. É isso aí. Saca? E essas poucas coisas é o que faz o meu negócio fluir. As outras coisas eu não quero nem saber, velho. Eu olho no chat GPT, se eu precisar, ou pergunto pra alguém. Ou pergunta pra alguém, né? Saca? Chama alguém que saiba fazer e era isso, né? Véio, exato. É muito legal. É muito legal te ver falando assim, porque o cara volta em várias coisas que o cara tem na cabeça e é muito bom. É muito bom, agrega muito, cara. E assim, eu te tive num evento presencial da Power lá e dá pra ver o orgulho que teus pais têm de ti, assim, no olhar da tua mãe, no olhar do teu pai. É massa, cara, de ver que, tipo, às vezes uma atitude lá do filho muda a realidade dos pais, né? Por mais que a gente traz de casa que os pais vão ser teu anjo da guarda, que vai deixar nada acontecer. E, cara, quando vê que é o contrário, muitas vezes ali que tu consegue alavancar uma família, sabe, mudar a realidade de uma família, isso é muito massa. Eu lembro direitinho, quando eu vi a tua mãe falando de ti lá, me recepcionando e o brilho no olho que ela falava da tua pessoa, do teu profissional, isso é muito massa. Eles são tudo isso, são um Porto Seguro e tal. Eu falo do meu pai e da minha mãe, eu sou um barbado de 36 anos e falo deles ainda porque Isso aí. A minha história, eles fazem parte disso, assim como o Diana faz, como várias outras pessoas fazem. Mas eles continuam sendo a base de tudo, Porto Seguro e tal. Só que, pô, meus pais conquistaram coisas que meus avós não conquistaram. Meus avós conquistaram coisas que os meus bisavós não conquistaram. É natural, pela ordem natural das coisas, eu tenho que conquistar coisas que eles não conquistaram e poder, sabe? Eu acho que eles fizeram o início da minha vida da melhor forma que eles podiam, né? Sim. Então, por um exemplo, né? Hoje eu vejo que, e podem me julgar quanto a isso, mas foda-se, muito pai e muita mãe dando desculpa de não conseguir ser bom profissional, ser um bom fotógrafo ou ser bom em alguma coisa pelos filhos. Ah, mas é porque tu vê, eu tenho filhos, é porque eu tenho não sei o quê, sabe? E tá tudo certo, cada um tem a sua opinião. Mas eu vi o meu pai e minha mãe fazendo tudo o que tinham que fazer por ter filhos, por ter eu e meu irmão.
Por nós eles tinham que fazer, por nós eles tinham que batalhar, por nós. Então, assim, eu fiquei muito tempo, assim, eu fui criado na minha infância pela empregada, tá ligado? Porque meu pai trabalhava de manhã na escola, de tarde na escola e de noite na escola. Meu pai dava aula sempre Três turnos. os 3 turnos, tá ligado? Então, minha mãe tocava o estúdio durante o dia. E final de semana eles tinham que fotografar e gravar as paradas todas também. Então, meu pai eu encontrava 15 minutos meio-dia. E a minha mãe, 15 minutos, meia hora de meio-dia e à noite. Então, assim, me criei à noite, eu e minha mãe em casa. Porque meu irmão vem bem depois, né? Quando eu tinha Sim. 11 anos já e tal. Então, meu irmão vem bem mais tarde. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eles fizeram tudo que eles fizeram por nós. E não deixaram de fazer e ir atrás dos seus sonhos porque tiveram filhos muito novos, né? Minha mãe me teve com 17, 18 anos, né? Então, porra, minha mãe é novinha, né? Sim. Então, meu pai é um pouco mais velho já. Tem uma diferença de uns 9, 10 anos para minha mãe. Mas, então assim, eu vejo que muita gente dá desculpa de não fazer pelos filhos. Eu fico me perguntando depois se esses filhos não vão se sentir mal. Sim. Saca? Porque, tu sabe, quando você fala com alguém, você sabe que ela tinha um sonho que não conquistou. E aí, se você, filho, souber que foi você que impediu, sem escolha, né? Você não Sim. teve escolha de nascer, né? Então, sem escolha, impediu um sonho dos pais, eu acho que deve ser muito broxante. Isso eu não tenho. Eu não tenho isso. Bem pelo contrário. Eu Viu tenho eles outros ralando. traumazinhos, né? Eu tenho outros traumazinhos, eles ralando, de não ter. Podia reclamar disso, mas eu não reclamo porque eles fizeram tudo isso por nós, né? Por mim e pro meu irmão. Então, acho que é uma forma de ver a mentalidade, de ver a vida e tal. Eu acho que não tem certo e tem errado. Mas eu vi a história dos meus pais e eu pretendo seguir essa. Eu acho que deu certo, sabe? Tá, Robson, me conta agora aí o teu rolê da mentoria, tá? A mentoria Power. Como que isso estourou na tua cabeça, assim, cara? De mudar, que nem tu vem mudando a vida de tantos fotógrafos aí, de fazer surgir novos empresários, porque daí o cara sai daquele lado só artista para se tornar empresário, para ver que o sonho é lindo, o sonho ele é cor-de-rosa, ele é maravilhoso. Cara, eu amo fotografia, mas ele é meu sonho de consumo desde muito tempo. Mas ele tem que pagar minha conta, ele tem que pagar meu aluguel, ele tem que me dar alimento, ele tem que fazer o... Se for teu Não trabalho, sobreviver. sim, né? Se for meu trabalho, sim. Não fazer eu sobreviver, mas, cara, Sobreviver, né? me dá todo o resultado que um trabalho dá para alguém, entende? Então, como é que isso estourou na tua cabeça? Cara, eu tava ensinando há muito tempo já, desde 2011, 2012, 2020, 2021, já vinha passando isso na minha cabeça. Qual o próximo passo? Eu tenho um ciclo de mais ou menos 3 anos na minha carreira, na minha vida, que existem algumas mudanças. Isso não é programado, mas geralmente acontece. Ainda bem que não tem de namorada, Diana, tu viu só? Não, ali já, putz. Aí já ali passou vários três, ó, passou Diana. vários três. Mas o que eu tô dizendo é que acontece, assim. Então, vibrava uma coisa, qual é o meu próximo passo? Inclusive, eu já fiz palestras com esse nome, né? Qual o próximo passo? Então, eu sempre penso qual é o meu próximo passo. Eu sempre estou pensando, como eu te falei antes, minha cabeça está lá na frente, saca? Qual é o meu próximo passo? Eu vou fazer exatamente isso nos próximos 5 anos, 10 anos? O que eu vou fazer daqui 10 anos? O que eu vou estar fazendo daqui 5 anos? Eu penso nisso o tempo todo, né? Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu já pensava em qual é o meu próximo passo. Pô, eu tinha ensinado, sei lá, 10, 11 mil alunos na época, ensinando sobre autoria, ensinando fotografia. E a maioria me conhece como fotógrafo de casamento. Né? Mas eu nunca fui um fotógrafo de casamento. Eu sempre tive um estúdio. Eu comecei fazendo foto 3x4. Meus pais, né? A gente sempre teve estúdio. Foto de tudo. De tudo, absolutamente tudo. Vídeo, publicidade, tudo a gente sempre fez. Tudo. Só que as pessoas não me conheciam por isso. Eu também não falava, porque ninguém queria saber disso. Ninguém falava de negócio. Então, eu sempre fui um cara que eu entrei aprendendo a fotografar muito bem, porque eu precisava fazer dinheiro e equilibrei as duas coisas muito bem feitas. Tem uma coisa que eu sei fazer, é equilibrar os dois pratos da fotografia artística. Então, eu sempre tive um trabalho legal com o meu negócio, que eu sempre fui muito fora da curva no negócio. Eu sempre faturei muito mais do que a média da galera, dos meus amigos aqui, da galera que a gente conhece. Sempre, desde logo, assim, que começou a dar certo, né? Então, eu equilibrava isso muito bem. Então, em 2020 2021 comecei a pensar nisso, 2023 virou a chave. Vai parecer bullshit, mas é verdade. Eu não tenho muitas crenças, eu não tenho muitas, assim, mas eu tenho uma. Eu tenho uma cueca branca na minha guarda-roupa, que eu uso uma vez no ano. E é na virada do ano. Olha aí. Sabe-se lá se isso é verdade ou não. Mas o fato é que eu uso a cueca branca, vou lá e pulo as minhas 7 ondinhas. Eu faço isso há muitos e muitos e muitos anos, assim, desde que eu me lembro. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que faz bagulho, família e tal. Eu vou sozinho. A Diana não vai, não, eu vou lá, pulo minhas 7 ondinhas, fico olhando pro nosso mar maravilhoso de Tramandaí. E tenho meus 5 minutos de eu comigo mesmo ali. E lá eu falei, cara, eu vou do nada, de 2022 para 2023, eu falei, cara, eu vou
formar 100 fotógrafos faixa preta. 100 fotógrafos que faturam mais de R$200 mil por ano. E é isso. E aí voltei para casa, voltei pro estúdio, voltei para trabalhar, chamei o time e falei, velho, é isso que nós vamos fazer. É isso que a gente vai fazer daqui para frente. Faz sentido para vocês? Faz. Então vamos fazer. Então ali eu comecei a entender que eu não ia mais só falar de fotografia, porque já estava tudo validado, né? O poder da autoria, eu brinco, é a nossa Bíblia, né? Sim. Bíblia não de religião, Bíblia de estar escrito tudo o que você precisa ali. Então, tudo que você que precisa tecnicamente para um fotógrafo, absolutamente tudo, do zero. Se o cara nunca pegou uma câmera na mão, ou até o cara é muito bom já, mas ele quer encontrar a autoria dele e melhorar, tá tudo dentro do poder da autoria. Isso há muitos anos gravando, regravando, melhorando, tá muito foda. Então tá pronto ali, eu não tinha mais o que fazer, produzir de novo. Eu só tinha que botar aluno novo, tirar algumas dúvidas e era essa a minha vida. Era meio sem graça já, sacou? E aí, tipo assim, pela grana já tava muito resolvido há muito tempo, sacou? Então, assim, da vida que a gente leva, Thiago, eu, Diana, e o que a gente conquistou, a gente já tá aposentado há bastante tempo. Há pelo menos 3, 4 anos a gente tá aposentado. E eu olhei pra Diana há uns anos atrás e a gente teve essa conversa difícil. Dizer, mano, quando a gente tava ali pro 2023 para começar essa parada, falou, tá, mas vamos começar esse projeto ou vamos aposentar? Porque pra vida que a gente tá, dinheiro aplicado, tudo certinho, então dava pra aposentar, sacou? Viver uma vida de boa, sussa. E eu falei, velho, a Diana tava bem propensa a aposentar, sacou? E eu falei, beleza, podemos fazer, mas talvez eu adoeça. Trabalhei a vida toda. Meus pais trabalharam a vida toda criando cavalo. Será que chega uma hora que cansa de só passear, viajar? Sei lá, talvez eu adoeça, talvez eu fique deprimido, talvez eu fique, Sim. sei lá, não sei. E aí ela falou, não, meu, vamos, se tu tá brilhando teu olho pra essa parada dos faixa preta, dos 200 mil, de falar de negócio, eu sei que você gosta, sei que você discute isso o tempo todo, não com o fotógrafo, mas com os teus brother e tal. Vambora, sacou? Então a gente começou essa parada para eu poder ensinar coisas novas que eu acredito que o mercado precisa e eu queria fazer. Porque eu fiz isso a vida toda, deu certo, e eu tenho didática para ajudar a galera nisso, sacou? Então a gente decidiu fazer essa parada assim, meio que do nada, e tem dado bom pra caramba. Por quê? Poder da autoria tá validado, então toda a parte fotográfica tá validada. A gente agora tá validando tudo, em 2 anos e pouquinho, tudo que precisa para um negócio de fotografia rodar. O cara ser um empresário mesmo, não só um artista, né? Total. E equilibrar os 4 pilares, né? Autoria, marketing, vendas e gestão. Equilibrar isso, saber onde você é bom, onde você não é tão bom, o que você precisa fazer em cada uma dessas áreas que é um negócio precisa para rodar, sacou? Então foi isso, assim, foi assim que começou, e começou muito melhor do que a gente imaginava. A gente abriu a primeira edição lá em 16 de janeiro de 2023. A gente queria, sei lá, 15, 20 para validar isso. A gente começou com 55. Por isso que eu sempre brinco, eu não começo antes da hora, sabe? Eu podia ter começado 3 anos antes de falar disso, mas eu não tava preparado mesmo para comprar essa briga, para ter os haters que a gente tem, essas corinhas. Pô, porque vou falar de 200 mil, agora a gente tá falando de R$1 milhão de faturamento pra galera, né? Da Power Black. Então, assim, pô, a galera, esses dias me chamaram de Marçal da fotografia, vai vendo, né? Então, assim, é normal esse haterismo. Então, eu tinha que estar pronto para isso, eu tinha que estar preparado para isso. Né? Eu não posso escolher falar sobre isso e escolher não ter haters. Não dá as duas coisas, sabe? Então, é normal. Então, eu tinha que estar pronto para isso. Tá com a mente blindada para isso, né? Tá com o coração blindado para isso. Então, quando a gente começou, deu bom pra caramba. E aí, velho, formamos já nos primeiros meses, já formamos 6 ou 7. E aí, velho, não tem contra resultados, não há quem discuta. Você pode discutir tudo de mim, mas contra o resultado tá o resultado ali, mano. Não tem o que fazer, sacou? Então, aí a gente acelerou pra caramba, já formou pra gente pra caramba. E agora, em janeiro, a gente criou a Power... Tô com a camiseta aqui, ó. Power Black. A Black é para fotógrafos que já são fotógrafos faixa preta, ou seja, já faturam mais de 200, mais de 300, mais de 400 mil reais de faturamento, ou 500, 600, mas que querem chegar em 1 milhão por ano. E aí a gente tá ajudando esses caras a galgar o próximo passo, que é 1 milhão de reais de faturamento, que eu fiz isso em 2013 pela primeira vez. Então, em 2012, eu bati 900 mil de faturamento. Em 2013, a gente bateu pela primeira vez mais de 1 milhão de reais de faturamento. E de lá, a gente nunca mais voltou. A gente sempre continuou crescendo. Nosso negócio sempre cresceu ano após ano. Então, pô, eu faço isso há mais de 10 anos. Sei lá, 12, 13 anos. Então, eu sei fazer essa parada. Sacou? Eu ajudei muita gente a fazer. E eu tenho certeza que em breve a gente vai ter legal que no teu processo, tu já, cara, entrou ensinando o cara... A entender aquilo que ele gosta de fazer, que é a fotografia. A ter a autoria dele, a ser um profissional reconhecido, a ter um trabalho autêntico, e agora ensinar o cara a usar isso para fazer a grana, fazer o negócio dele ser um negócio sadio e crescer
né? Total. Então E o é meu foco, muito meu massa. foco era o quê? Pegar esse cara que é bom e fazer ele entender como um negócio e crescer exponencialmente o negócio dele. Porque o crescimento do empreendedorismo é exponencial. É exponencial. Isso que a galera não saca. A galera acha que tem que continuar para ganhar mais, tem que trabalhar mais. Sim. Não é. Você não pode ter fotógrafos, prestador de serviço qualquer, cerimonialista, qualquer coisa que você for na vida. Se tu é empreendedor, para de vender a tua fucking hora. Você não vende hora, caramba. Você não pode vender hora. Então, o fotógrafo tem mania de vender hora, sabe? Então, não pode vender hora. Eu não vendo hora desde lá de trás, entendeu? A gente sempre teve gente trabalhando com a gente, fazendo acontecer várias coisas ao mesmo tempo. Então, vender hora não faz sentido algum no empreendedorismo. Vai vender hora, então, fora do empreendedorismo, onde tu não corre tanto risco como empreendedor. Você tá correndo risco pra caramba empreendendo e tá vendendo hora, não faz sentido. Então, vai trabalhar pra alguém que daí tu tem garantias, tu tem segurança, tu tem uma série de coisas. 13º. Não tem nada de errado com nenhum dos dois formatos. Não tem nada de certo com nenhum dos dois formatos. A gente precisa de bons profissionais em ambos os formatos. Isso aí. Mas tu não pode correr risco do empreendedorismo e buscar as coisas boas do CLT, que é vender hora, sabe? Tu tá correndo risco do empreendedorismo, você tem que buscar as coisas boas do empreendedorismo, que é o crescimento exponencial. Então, esse foi o meu objetivo, fazer a galera entender isso. Só que agora, velho, o que a gente tá acontecendo? A gente tá pegando gente faixa branca. A Patrícia formou agora há pouco. Faixa branca é o quê? Nunca faturou R$1 com fotografia. Em 10 meses ela virou faixa preta. Ela entrou na Power sem saber, sem ganhar R$1 na fotografia. Em 10 meses ela virou faixa preta. Agora em 14 meses ela virou faixa preta de 2º grau. Tá faturando 300 mil. Sacou? Então assim, começou pegando os caras que eram muito bons em alguma coisa e ensinando empreendedorismo para eles. Agora a gente entendeu que a gente pode pegar o cara dos absolutos zero e ensinar as duas coisas ao mesmo tempo. E a pessoa fazer as duas coisas ao mesmo tempo e crescer exponencialmente em um ano, o que fotógrafos levam 5, 10 anos e às vezes nem chegam nisso. É muito louco. É muito louco, cara. É muito louco. E ver tu falando assim dar um gás, assim, porque é muito louco. Saber que tem a galera que patina e às vezes tenta, na força do braço, fazer as coisas sozinho, né? É porque ele acha que ele é o super-homem, né? Ele sabe, ele tem tempo, ele tem conhecimento, ele tem tudo a favor dele, né? Ele tem tempo e tem conhecimento. Ele acha que ele vai com tempo e com conhecimento, só que ele, na verdade, não tem conhecimento. Entende? Então, assim, enfim, eu acho que as pessoas podem escolher, né? Eu defendo muito o conhecimento em tudo, absolutamente tudo. Então, assim, se eu quero emagrecer, eu não vou tentar emagrecer sozinho, velho. Não vou. Se eu quero meter o shape, que não é o caso, mas se eu quiser, eu não vou fazer sozinho, velho. Entendeu? As pessoas sabem isso. Na nutrição, querem emagrecer, vão pro Não cara tem áreas. nutricionista. Tu tá doente, tu não vai tentar melhorar, tomar qualquer negócio. Tu vai no médico, tu vai no cara que vai te entender pra te ajudar. Quando ele vai no negócio dele, ele esquece que pra botar o shape, ele meteu uma academia com personal. Uhum. Pra emagrecer, ele foi no nutricionista. Pro negócio dele, não. Isso eu vou fazer sozinho. Tá tudo bem, é uma escolha do cara. Mas que não faz sentido algum, pra mim, não faz. Porra, em várias áreas pessoais, você busca conhecimento pra melhorar. Ajuda. No teu negócio, você não busca, você merece estar onde tá. Entende? Tu concorda comigo? Concordo, com certeza. Entende? Então, assim, o gordinho que não consegue emagrecer e não vai buscar uma nutri, ajuda, ele merece estar onde ele tá. Porque ele não tá fazendo nada pra mudar. É isso aí. Nada Ele vai tentar fazer na força dele, sem vai conhecimento. Dizer, mas eu tô tentando. Tá, mas é que tentar tem um monte de gente tentando, né? O mundo é cheio de gente tentando. Então, assim, tem um mundo das pessoas que tentam e das pessoas que fazem. Né? Então, assim, eu sou o cara que faz. Eu não sou o cara que tenta. Então, tem gente que quer ser tentador o tempo todo. Tá tudo bem. Cada um tem a sua escolha. Mas eu não acho que tentar as coisas vai dar certo. Sim, ó, Robson, é muito massa. Esse papo foi muito massa porque vai ter um monte de gente aí que vai clarear a mente para um monte de coisa. E não adianta. Cada vez mais na minha vida, cara, eu sou mais velho que tu, eu tenho 41. Sabe? Mas não parece. É que eu peguei estradinha de chão. Que nada. Cara, cada vez mais eu tenho certeza que o óbvio precisa ser dito, entende? Total. Porque tem gente que precisa ouvir o óbvio. Isso em todas as áreas da vida do cara, o óbvio precisa ser dito. E às vezes tá ali na tua cara, e se não vem alguém, não te esfrega na cara, tu passa batido, ou tu vai na tua força, no teu braço, e daí muitas vezes não acontece, estoura o resultado, tu abandona o teu sonho, que é a fotografia, ainda põe a culpa na fotografia. Total. Né? Troca pra outra coisa, e eu falo muito da nossa área, porque, cara, eu vivo 24 horas da minha vida dentro disso, dentro da fotografia, então, e daí o cara vai lá e põe a culpa na fotografia, sendo que, cara, tu tem resultados fantásticos há tantos anos, entende? Então, eu não acredito que o cara não consiga melhorar ou se especializar ou estudar ou aprender a receita do bolo, entende? Total. É que o nosso mercado, ele é um mercado muito
humilde. Apesar de as pessoas falarem muito que tem muito ego, eu acho que tem muita humildade também, em excesso. Então, o cara que é muito bom, ele não fala que tá ganhando dinheiro. Ele tenta ser humilde. Ele fala, não, é difícil mesmo, é tal assim, e pá, e tal. Então, assim, o mercado é muito humilde, né? Eu sempre fui muito assim também. Continuo sendo, mas hoje eu preciso falar sobre o que eu faço. Então, a gente fala de grana abertamente, como se fosse... A gente fala de faturamento como se fosse estar falando de lente, entendeu? Lente 35 Cara, e milímetros pra aqui. muitos assusta, né? Pra muitos assusta. Mas, assim, mano, ele tá empreendendo, ele tem que olhar pra isso. Ou me diz qual é o CLT que não sabe o salário que ganha. Me diz um. Se tu conhecer um, todo mundo sabe quanto ganha, né? Todo mundo sabe quanto ganha. Pergunta para um fotógrafo quanto ele fatura, a maioria não sabe. Explica isso. Nem Freud, nem ninguém vai conseguir explicar essa porra. Como é que o cara que tá empreendendo não sabe quanto ele ganha, não sabe quanto ele fatura? Não faz sentido. Aí ele vai dizer, mas o que importa é lucro. Caramba, que importa que é lucro. Não é o lucro que importa. O lucro é importante. Mas como é que você consegue lucro? Como é que você aumenta o lucro? Reduzindo o custo. Ele vai dizer, sim, mas tu reduz o custo 1 mês, 2 meses, depois fazer o quê? Vai cortar luz? Vai cortar água? Vai... Não dá, velho. Para você crescer e aumentar sua lucratividade, você tem que aumentar seu faturamento. Entende? E aí você vai ter momentos. Por exemplo, 2013, 2012, a gente começou a construir o estúdio. A gente estava falando antes, né? O nosso estúdio lá, 700 metros quadrados. Se você olhar o fluxo de caixa do meu negócio em 2012, ele deu negativo. Por que ele deu negativo? Pô, tá construindo um estúdio de 700 metros quadrados. Na época custou, sei lá, 1 milha, aquela porra. Se tu olhar para o meu fluxo de caixa, se olhar no histórico, vai dizer que 2012, 2011, 2013 foi os nossos piores anos. Não foi, mano. Foram muito bons. Por quê? Porque eu estava faturando muito, meu fluxo de caixa, meu lucro, eu falei fluxo de caixa, mas o meu lucro estava baixo porque, eu estava fazendo um estúdio. Eu estava em um estúdio de 700 metros quadrados com 150 mil financiado, o resto no braço, irmão. No braço, tá ligado? E não porque a gente não queria financiar mais, porque o banco não dava mais para nós. A gente era empreendedor, tá ligado? Então, assim, você quer dizer o quê? Porra, aquele período, eu estava baixando meu lucro, quase zerado, porque eu estava construindo algo maior. Sim. E empreendedorismo é isso. Se você for um empreendedor e pensar somente no lucro, você não vai crescer. Você vai ficar estagnado. E você sabe que Flávio Augusto nos fala há muitos anos que estabilidade não existe. Né? Principalmente no empreendedorismo. Estabilidade não existe. E a gente vou provar num relacionamento. Fica estável com o relacionamento. O que é estável? Fazendo a mesma coisa, tudo no mesmo jeito. Fica estável num relacionamento para ver se ele vai melhorar ou se ele vai piorar. Cara, para tudo que você quer melhorar, você tem que fazer esforço. Né? Você tem que forçar aquilo, né? Se melhorar o relacionamento, conversar mais, fazer algumas, sabe-se lá, enfim. Então, o que eu quero deixar claro para a galera é que você precisa entender que para você crescer, eventualmente você vai ter que reduzir um pouco o seu lucro para investir em coisas, para fazer, né? Então, assim, vai fazer a mentoria, você vai tirar esse dinheiro do seu caixa, vai começa ali, reduzir o seu né? lucro. Começa Só ali. que a ideia vai começar o faturamento crescer, tua lucratividade vai crescer. Então, o fotógrafo não tem muita essa noção do faturamento do lucro. Ele compara com o CLT. Mas o CLT é limpo. Sim, o CLT é lucro, não fala de faturamento. Por isso que não é exponencial. Você vai crescer 10, 20, 30% no ano se você for um extraordinário funcionário, ou se você mudar de cargo, né? Ou você fica lá esperando o dissídio, né? Ou você ganha o dissídio todo ano. Tá tudo bem também, é uma escolha de cada um, tu entende? Mas você está correndo o risco do empreendedorismo, entende? Então você tem que pegar as coisas boas do empreendedorismo, que é o crescimento exponencial. É 1, 2 ações. E eu entrei nesse assunto por quê? Porque eu acho que o que trava é a mentalidade. Por isso que eu estava falando dos humildes, é que a mentalidade é muito pequena. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo rápido aqui, né? A Sabrina, eu me lembro que eu fiz as primeiras análises individuais, a primeira análise individual com a Sabrina, e a gente desenhou ela faturar 400 mil. Não, desenhou faturar 500 mil em 2024. Começo de 2024, ela estava faturando 200 e pouquinho ali, e a gente desenhou 500 mil para ela, tá? Rapaz, a metade da análise, eu tive que ficar quebrando a objeção dela ser capaz de faturar 500. Ela entrou na Powers com 103, no primeiro 6 meses ela já foi para 200, depois no outro ciclo, 6 meses, em 1 ano depois ela estava em 300. E aí, eu estava desenhando ela chegar em 500. Eu tive que não ensinar como fazer só. Eu tive que quebrar a barreira dela. Não, mas 500, não tem como. Não tem como. Como não, cara? Olha aqui, ó. Você saiu de 100 e foi para 300. Isso é aumentar 2 vezes. Sim. Né?
Agora, de 200 e pouco, de 300 que você tá para 500, não é nem dobrar. Parou para pensar nisso? Antes você triplicou. Agora não é nem dobrar. Isso aqui é muito pouco para você. Adivinha? Tá batendo 500 agora. Sacou? Então isso quer dizer o quê? Enquanto ela não acreditar, ela não vai, mesmo sabendo o que fazer, ela não vai fazer porque ela não acredita. Sacou? Então as pessoas às vezes não acreditam, ou faturam um pouco e já se acomodam, ou às vezes a gente tem crença de casa, né? Porque você tá ligado que crenças são muito fortes na nossa cabeça. Sim. Então assim, quantos de nós temos crenças de que nós seremos mais foda financeiramente em negócio que os nossos pais? Isso bateu muito em mim. Ainda bate às vezes, sabe? É muito normal a gente colocar um teto, porque senão a gente vai estar passando coisas que a gente não deveria passar pela lógica, que é aquilo que tu falou antes para nós, né? Pô, trocar os filhos pelos pais, né? E tal. Só que eu acho que é a ordem natural das coisas do crescimento. Então, assim, essas crenças a gente tem que quebrar, porque muitos fotógrafos não crescem porque eles não sabem, não têm conhecimento, mas também porque não acreditam. Que se eles acreditassem, eles iam buscar conhecimento para fazer aquilo. Tá ligado? Se tu sabe que tu pode alguma coisa, tu vai buscar fazer e aprender aquilo. Mas se tu não sabe, e aí tu escuta os outros fotógrafos, o cara tem 30 anos de fotografia e quando você fala pra ele assim, e aí, como é que tá o mercado? Não, tá uma bosta. Não entra não. Não entra não. Não perde tempo com isso aí não entra não. Porra, o cara tá 30 anos na fotografia e diz que não é bom. Por que tá... Você é masoquista. Né? É isso aí. Não é o que tu mais ouve? Eu ouvo ouve muito. uma galera que tem 5 anos, 10 anos pro novato e fala, não, é ruim. Aí, como eu sempre um questionador, um dia eu perguntei pro cara. Falei, mano, então por que você tá? Aí ele começou a gaguejar. Falei, cara, tu tá falando isso pra me ajudar ou pra me fuder? Eu perguntei pra ele, porque eu sou carudo mesmo, sacou? Eu não vou falar o nome dele, tá? Mas ele é de perto aqui. Eu falei, tu tá falando isso pra me ajudar ou pra me fuder? Ou simplesmente tu tá falando isso porque já virou hábito? Porque virou hábito. Ele não queria me fuder. Sim. Sacou? Ele não queria me fuder. Também não queria super me ajudar. É hábito já. É normal falar. Então, assim, essa humildade, mas aqui, né, tu vê e tal. Isso vai atrapalhando o mercado. Tu não vê que o médico dizendo assim, não entra nisso que não dá dinheiro. Tu não sabe que dá dinheiro. Sacou? Mas, assim, por que não dá dinheiro? Claro que dá. A gente conhece, tu conhece muita gente fez Conheço muita gente. fotografia. Né? Então, assim, eu conheço muita gente. Cara, hoje, pra você ter ideia, dentro da Power, os fotógrafos lá faturam mais de 22 milhões de reais. Não tem o meu faturamento junto, é só deles. 22 milhões. Ou seja, debaixo do meu guarda-chuva, eu gerencio negócios que eles... Ajudo a gerenciar negócios que eles juntos faturam mais de 22 milhões. Entendeu? E anota aí. A gente vai ter, em algum momento, 100 fotógrafos faturando mais de R$1 milhão por ano. Medido por nós. Comprovado por nós. Auditado por nós, porque a gente audita, né? Não dá pra você ir falando que o fulaninho faturou 200 se eu não auditar essa parada. Então a gente audita. O cara bateu 200, ele vai ter que comprovar pra gente. Como? Ele comprova com tudo que ele tem de comprovação, com contrato, com fluxo de caixa, com tudo. É auditado. Alguém pode dizer, é mentira. Cara, tá aqui, ó, tá tudo comprovado. Só falta assinar em cartório essa parada. Entendeu? Agora, se tu não quiser acreditar, tá tudo bem. Agora, então assim, a gente audita. E a gente vai construir um mercado onde fotógrafos, mais de 100 fotógrafos, auditados por nós, faturam mais de R$1 milhão. Que há massa. 2 anos atrás eu falava isso de 200 mil. Só que, 200 mil já não tem mais graça. A gente já tá batendo. Depois me conta qual as ondinhas que tu pulou lá, que nós vamos ter que fazer romaria pra pular todo mundo. São as ondinhas que eu sempre planejei o meu futuro. Isso acontece todo ano, assim, sabe? Que massa. Esse ano eu pedi também, mas eu não vou falar ainda o que eu pedi, não. Assim, acho que o que eu pedi, não peço. É porque eu pulo as ondinhas e penso. Mentaliza, né? Percebendo. Uhum. Eu sempre brinco assim. Tem muita coisa que passa na minha cabeça, mas tem que conceber. Quando você concebe, é quando você entende que, cara, já aconteceu. Na minha cabeça já aconteceu. Então, quando eu startei a Power em 2023, eu falei isso, cara, tá concebido na minha cabeça. Eu não paro enquanto eu formar 100 fotógrafos faixa preta. Eu não tinha prova, eu não tinha ninguém. Eu disse, vocês vão ter que confiar no Kunz, em mim. Eu não tenho prova para te provar, eu não tenho resultado para te provar, você vai ter que confiar em mim, papai. Vai ter que confiar em mim. Agora, hoje não precisa mais confiar no Kunz, né?
A gente tem provas e provas e provas, centenas de provas. Não, centenas é um exagero, né? Porque a gente não tem mais de 100 fotógrafos faixa preta formado ainda, porra, é novo o projeto, mas são dezenas de provas, né? Então, assim, o meu sonho era formar 100 faixa preta. A gente vai logo, talvez ainda esse ano, a gente já bata essa parada. E agora eu já vivo outro sonho, que é os caras 100 É isso aí, faixa cara. preta faturando mais de 1 milhão. Então, assim, isso é legal. E por que eu gosto de falar isso e vou levar isso? Porque, cara, a gente vai destravar. Eu sei que muitos vão através da nossa metodologia e muitos vão destravar isso sem a nossa metodologia só por começar a acreditar. Se o Kunz está falando isso, isso é real. Então eu também posso. E eu tenho vários amigos que estavam perto ali, 500, perto, né, 600, 700, e me mandaram mensagem já dizendo, porra, bati 1 milhão, mano. Não estão na Power. Entende? Não estão lá. E fala, cara, é muito louco, porque eu não tinha essa meta. E eu coloquei essa meta. E da onde saiu essa meta? Essa meta saiu de um amigo meu, no nosso aniversário de 29 anos. Ele faz no dia 3 de julho e eu faço dia 30 de junho. Então, assim, 13 dias ali, né? A gente é brother e tal, sempre de moleque. E aí ele, no aniversário de 29 anos lá em casa, ele me puxou pro lado e perguntou, mano, acho que eu posso falar isso aqui, sei lá, foda-se. Qualquer coisa se corta depois. Mas ele perguntou assim, aí, você já tem 1 milhão líquido? Ele é empreendedor nato também, né? E eu falei, mano, tô perto. Ele falou, eu também. Ele deu a mão pra mim e falou, daqui 1 ano a gente se encontra aqui com mais de 1 milhão líquido. Que massa. 30 anos. A gente vai ser milionário oficial, né? Essa é uma brincadeira de brother, não levem a sério essa parada. Com 30 anos. Cara, quando a gente fez 30 anos, a primeira coisa que ele veio, nós dois juntos, assim, mano, e aí, conseguiu? Sim. E aí, conseguiu? Sim. Foda. Né? Que massa. Então, por que eu tô dizendo isso? Porque o dinheiro... Não, velho. É porque meta. Assim como tu tem meta de premiar, tu tem meta de ser um fotógrafo melhor, tu tem meta de ter NPS com os seus clientes, meta de ser o melhor não sei do que, ser muito bom de atender. Você tem várias metas e todas elas são importantes. Por que não ter a meta de faturamento também? Porque no final do dia, essa história de só pensar em dinheiro, ou essa história de não é dinheiro, é tudo. Mano, peraí, por que tu quer ser um bom fotógrafo? Por que tu trabalha? Por que tu faz tudo isso? E não adianta dizer, eu sou muito bom, só que eu não faturo. Então você não é bom, mano. Não adianta, se uma empresa lá fora falar que é muito bom, mas que não tá faturando, quem é que acredita nela? Pega uma empresa aí qualquer. Sim. Diz assim, os produtos dela, dessa água aqui é muito boa. Muito bom, é muito bom essa água. Nossa, deliciosa essa água. É muito bom, eles são os melhores. Aí tu vai olhar lá o faturamento, estão listados em bolsa, tá uma bosta. Tu acredita que se eles não faturarem, eles são bons? Não adianta. Não, velho. Isso é uma métrica de medir, saca? Assim como você ter agenda, como ter clientes satisfeitos, também são métricas, mas não é uma ou duas, são todas elas. Então, acho que é bem importante a gente ter clareza e trazendo isso pra galera, pra ir destravando na cabeça, saca? Ir destravando, a gente tá empreendendo, velho. Então, a gente tem que olhar pra isso, assim como olha pra nossa fotografia, como olha pro nosso cliente na base de tudo. Por isso que a ordem é autoria, primeiro pilar, que é o nosso trabalho, é o que a gente faz, é o que a gente vende, é o que a gente entrega. Né? Tem uma galera que fala, agora essa semana eu estava junto, fala, vendas é o mais importante. Na minha opinião, vendas não é o mais importante. Mais importante é você ter uma autoria foda, um trabalho bom. Ter um trabalho bom, no longo prazo, você vai vender areia no deserto, irmão? Não vai durar muito. Saca? Então, assim, você tem que ter um produto bom, tem que ter uma fotografia massa, tem que ter tudo isso. Aí você precisa ter marketing, tem que mostrar isso para as pessoas que você tem um trabalho legal. Você precisa saber vender esse trabalho, então, muito bem feito. Depois você vai ter que gerir tudo isso, porque tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então, é essa a ordem dos pilares. Você começa com o seu trabalho, com o que você vende, com o que você entrega. Mas se você for bem de verdade, você tem que estar fechando no azul. Você tem que estar faturando cada ano mais. Senão, você está mentindo para você mesmo, que é tão bom assim. Talvez o mercado... te engula ali na frente. E talvez o mercado não deixe claro que você é tão bom assim. Entende? Me diz que você é muito bom, mas não paga as contas. Esse podcast é muito bom, mas está 3 anos fazendo podcast, está muito bom, mas não está botando dinheiro no bolso, não está conseguindo patrocinador, não está botando dinheiro no bolso. Será que ele é tão bom mesmo? Ou ele é só legal? Porque ele é legal. Legal é uma coisa, ser bom é outra. Faz sentido? Faz sentido, com certeza. Cara, foi uma aula de empreendedorismo, uma aula principalmente de posicionamento, né, Robson? De escolha, de decisão.
sabe? Fico muito feliz de tu ter topado vir aqui, Uhum. porque além da pessoa que tu é, cara, o empreendedor que tu é, eu acho que o mercado precisa, tá? Não é em vão que tu tá aí com uma galera te seguindo, uma galera te cara, dedicando o seu negócio, colocando o negócio dele na tua mão como mentor para tu fazer alavancar o negócio e fazer clarear, né, o pensamento das pessoas. Então, fiquei muito feliz quando tu topou vir para cá, cara. Sou um cara que já tinha uma admiração muito grande por ti, mas acho que quanto mais a gente vai estando perto, mais a gente vai se conhecendo, mais eu te admiro, sabe? Vai dar tudo certo e preciso falar, Por falando nisso, favor, eu ó preciso aqui, falar aí, ó, ó, cara. papai, ó, Né, eu, assim, ó, moleque. eu sei que tu tem não só um carinho, mas tu tem, cara, participação nesse projeto também. A Banlec tá comigo desde o começo, cara, acreditou, foi uma das primeiras empresas a acreditar nesse meu sonho de ter esse canal de comunicação, de ensino também para fotografia. Então, sou muito grato ao Joca, nosso amigo, sou muito grato a ti, porque de certa forma tu também tá aqui comigo, Total, sabe? tamo aí, velho. A Via Color, que é onde eu produzo meus livros também, cara, foi o cara que disse assim, ó, cara, vai lá, arrebenta, porque muita gente precisa entender o valor do impresso, precisa ter isso na sua casa. Assim como eu entrego, cara, esse livro para os meus noivos com o maior carinho, porque eu sei que eles estão levando para casa uma joia, eles também sempre apoiaram. Então, a Via Color, Luciano, muito obrigado. Jonatas, muito obrigado. E que, cara, que seja só o começo, né, de uma história linda desse podcast, de muito conteúdo e muita gente vai passar por aqui. Tomara, Cara, tomara. deixa aí, eu faço o teu jabá, fala onde é que a galera te encontra, como é que... Tomara. O cara, ele vai se comunicar, ele vai te responder no direct, então chama ele, se não for ele, alguém da equipe vai estar lá pra te dar um oi e conversar contigo. Total, cara. Robson Kunz em, sei lá, em Instagram, YouTube, em qualquer lugar. Se você tiver afim de crescer o seu negócio de fotografia através da nossa metodologia, vai ser um prazer me dar um oi lá no Instagram. A gente tem feito semanalmente algumas análises individuais e gratuitas de fotógrafos. Então, se você tem um negócio, quer entender se esse negócio de fotografia que você tem é próspero a ponto de chegar na faixa preta ou de faturar mais de 200 mil ou de mais de 1 milhão, me manda um oi lá, marca uma análise individual com a gente lá. A gente não vai te cobrar nada por isso, a gente vai entender o seu negócio, vai te apontar pontos positivos que você está indo bem, pontos que você não está indo tão bem assim. E se fizer sentido, você tá com a gente. Se não fizer sentido, você vai para casa, aplica o que a gente te mostrar ali nessa análise de 1 hora e se diverte. O importante é que a gente esteja se divertindo, melhorando a fotografia, melhorando o mercado, faturando e mostrando para os nossos filhos, sei lá, a nossa próxima geração, que dá para viver muito bem de fotografia, sem contar que é um trabalho prazeroso demais, que impacta a vida das pessoas demais. Tá fotografando casamento ainda? Tá? Tô fotografando bem menos, né? Porque, pô, com tantos negócios assim, acompanhando a galera, hoje, enfim, sou sócio da Banlac também, tem vários projetos, então muita coisa acontecendo. Então, fotografo menos, bem menos que eu fotografava pra caramba, né? Mas fotografo agora, semana que vem, daqui 2 semanas vou pra BH fotografar. Geralmente tô fotografando ou mentorados, né? Casamento da galera, porque a galera faz dinheiro, aí casa, aquela coisa linda. Fran casou esses dias, eu vi que você estava fazendo o casamento dela também. A Fran, isso aí. Então, faço casamento de mentorado, faço casamento de clientes, né? Que já são clientes de famílias. Então, fotografo hoje muito casamento de irmãos de noivos que eu Eu digo que é aqueles que tu não consegue dizer não, né? Exato. Que tem aquele cliente que tu não consegue dizer não. Exato. Ele vem e fala, mano, não tem como e tal, então eu faço e tal. E eu adoro, né? Eu amo, eu nasci pra isso, assim, eu adoro. Mas eu entendo que tudo são ciclos também, não quer dizer que daqui a pouco mais para trás eu não volte a fazer mais e tal. São ciclos onde eu tô muito feliz fazendo o que eu tô fazendo agora, despertando, né, entrando com uma foice num mato adentro, abrindo o espaço, o caminho. Eu adoro fazer isso, fazer uma coisas ótima que analogia, fizeram, cara. que ninguém fez e que a gente quer fazer e que eu gosto. São desafios brabos, assim. 1 leão por dia, mas é muito divertido, muito legal e muito gratificante também, porque eu acho que o impacto que a gente tem como fotógrafo na vida dos clientes finais é muito legal, mas você vê em um momento ali e meio que depois você não vê mais com tanta frequência. No caso dos mentorados, você vê com frequência todos os dias, todas as semanas, as pessoas mudando de vida e impactando os clientes deles, que no final das contas também é um impacto nosso, sabe? Então, acho que é massa. É muito massa. Então, você fotógrafo aí que quiser, vai no meu Instagram ali, tamo junto. E se tu estiver assistindo isso aqui, faz um stories, marca nós, né? Marca, com certeza. Eu quero ver e repercutir essa parada. Com certeza. Os haters do Robson Kunz comenta tudo aí pra dar ibope também. Não deixa de passar em branco. Me xinga, me chama de careca, ou sabe, de... Nossa, Pablo Marçal foi
Meu time printou e mandou no Slack lá, falou, caramba, Pablo Marçal, velho. Interaja, né? Que O loucura. o Pior que eu hater conheço dá o Pablo, engajamento. né? Interaja, interaja. Pior que Manda um conheço. beijo pro Robson, né? Ei, faz o diabo. Mas é isso, cara. Só tome cuidado pra você não ser aquele cara que, sei lá na frente você vai se arrepender pelo aquilo que falou, fez. Tome cuidado. Pode xingar pra caralho, mas Com sabedoria. sabedoria. Cara, Tamo junto. muito obrigado, viu? Tamo junto, Muito pai. obrigado. Obrigado É com o pelo maior convite. carinho, o maior prazer, cara. E que tu veio agregar muito aí. Sem dúvida vai ter uma galera aí. Eu digo assim, ó, é um canal novo com muitos fotógrafos novos que estão acompanhando, cara. Então, assim, ó, não deixa de chamar esse cara. Tudo que ele falou ali vai ter link na descrição. Então, acessa lá, chama ele, cobra essa tua hora de mentoria que vai dar muito resultado, não tenho dúvida disso. Boa. Lembra de 3 coisas: dinheiro, conhecimento e tempo. Se Isso aí, se as tu não três tem dinheiro, coisas- corre que vai dar tudo certo também. Mano, Valeu, brigadão, papai. tá? Tamo junto. Obrigado pelo convite. Valeu, um abração.